E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fábio Paiva do GEM, mais uma vez para dar algumas dicas, né, a respeito de assuntos que são importantes para vocês nessa reta final aí, tá ok? Bem, o assunto de hoje, ditadura militar no Brasil. Sim, um assunto extremamente importante, visto por vários ângulos, sim, né? E cabe a gente também falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Galera, dentro da ditadura nós tivemos os atos institucionais, né? Primeiramente, a ditadura militar no Brasil, ela acontece num momento extremamente conturbado. Sim, a gente está vivendo os anos 60, onde muitas correntes estão se mobilizando no país e no mundo. É verdade, né? O ano de 68, principalmente, nós já falamos aqui, o ano que não terminou, né? Então, os anos 60 são anos de grandes discussões. E aqui na América nós temos um projeto norte-americano chamado de Plano Condor. Esse Plano Condor, ele tenta afastar o socialismo real da América Latina. Como? Implementando, estimulando ditaduras na América Latina. Sim, né? E como é que é isso? Bem, galera, a gente começa com os Estados Unidos criando uma escola no Panamá, uma escola que ensina a ditadura militar. Sim, né? Uma espécie de escola para ensinar a ditadura, né? Estranho isso, né? Mas acontece. Então, os Estados Unidos criaram isso e dessa escolinha muitas pessoas se destacaram, como por exemplo, o Gomes do Couto e Silva, um dos melhores alunos dessa escola, que adivinha de que país ele era? Brasil, sim, né? Brasileiro. Ele é o responsável, né, mais tarde pela Lei de Segurança Nacional, o Departamento de Segurança Nacional, né, o DSN, bem, enfim, né, o Gomes do Couto e Silva. Tá, beleza. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos muitas ditaduras na América Latina, o caso da Venezuela, o caso do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim, né, do Paraguai, a gente teve uma série de ditaduras. E no Brasil, nós vivíamos um momento dos anos 60, onde havia uma grande sombra socialista aqui no Brasil. Se pensava que até o Jânio Quadros, que era da UDN, fosse socialista. Porque na sua administração em 61, Jânio Quadros, o Vassourinha, pediu para o seu vice, João Goulart, né, ir para a China de Mao Tse Tung. Chamou, o Jânio Quadros também chamou o Brasil, né, o Yuri Gagarin, Fidel Castro, Che Guevara, condecorou Che Guevara. Sim, a gente sabe que a proposta de Jânio Quadros era justamente dar uma copiada naquela conferência de Bandung de 1955, né, onde os países ali, como a Indonésia, né, como Iugoslávia, China, Egito, eles tentaram ficar não alinhados, né, o que seria o terceiro mundismo. Sim, aqui Jânio Quadros tentou fazer a mesma coisa, não ficar alinhado nem ao capitalismo nem ao socialismo, e usufruindo das melhores coisas dos dois lados. Só que foi uma tática inteligente até, mas extremamente complicada. Sim, porque aqui é Brasil. Brasil, o quintal dos Estados Unidos, assim como a América Latina toda. Então foi bem complexo para ele tentar fazer isso. Mas ele tentou e se deu muito mal, né? Perdeu o apoio da UDN, havia realmente um medo de um golpe militar, ainda em Jânio Quadros, mas Jânio Quadros renunciou pedindo que a classe média e que as pessoas de bom senso, de família, chamassem de volta. Porque ele era o político do bom senso, né? Da proibição do biquíni, da proibição da rinha de galo, de lança-perfume no baile de carnaval. Quer dizer, então ele pensou que a população principalmente a classe média, né? Principalmente a classe média, ia chamá-lo de volta. Coisa que não aconteceu, né? Sim, então o seu vice teve que assumir, João Goulart. Só que João Goulart está na China de Mao Tse Tung, cara. Olha só. Comuna, né? Então o que acontece? Ele está na China. Quando o Jânio Quadros renuncia, João Goulart vai voltar para o Brasil para ser presidente da República. Isso em 1961. Só que os militares fazem uma jogada, né, junto com alguns políticos, apoiados principalmente pelo jornalista Carlos Lacerda da UDN. E o que acontece? Quando ele volta, ele é barrado no Brasil, né, na sua entrada. E quem vai comprar a briga dele, quem vai conseguir, né, fazer com que ele entre no Brasil de fato, é o seu cunhado, Leonel de Moura Brizola, que é governador do estado do Rio Grande do Sul e que tem o apoio dos militares do Sul. Ele faz a frente legalista, a frente pela legalidade, e consegue que o seu cunhado entre no país para ser presidente. Sim, é lógico, né? Claro, se o Brizola
Aliás, Leonel de Moura Brizola foi um dos grandes populistas do Brasil, como Luiz Inácio Lula da Silva, JK, Getúlio Vargas. A gente tem alguns populistas aí que se destacaram. Brizola, sem dúvida nenhuma, é um deles. Beleza. Então o Brizola faz essa frente legalista e João Goulart consegue entrar para ser presidente. Só que ele tem que se entregar a um jogo político e ficar submisso a um parlamento. Então a gente tem um parlamentarismo nesse momento, de 1961 até 63, quando tem um plebiscito que realmente João Goulart vai governar o país, vai ser presidente do país mesmo, né? Por enquanto ele está submisso a um parlamento. A gente teve, entre outros, um dos primeiros ministros foi Tancredo Neves. Tancredo Neves, que nós conhecemos bem, né, da saída da ditadura militar, o presidente que ganhou, mas não levou porque morreu, e o José Sarney assumiu. Né? Então, o João Goulart ele fica esse período de 61 a 63, ele fica preso aí nesse parlamento, submisso ao parlamento. Em 63 você tem um plebiscito. Sim. Né? E o João Goulart ele consegue ser presidente da República. Uhul! Beleza! Só que aí o que ele faz? Bem, ele faz um comício na Praça 15, tentando reformas de base. Quais são essas reformas de base? Bem, reforma agrária, reforma da Previdência, reforma política, reforma... Cara, ele tenta voltar com a lei antitruste, a lei onde as empresas multinacionais não podem levar todo o seu capital, todo o seu lucro para fora, que era uma lei de Vargas, né? Era a lei antitruste, né, de Vargas. Agora a lei de remessa de lucros de João Goulart. Quer dizer, então em cima disso tudo, existe uma mobilização muito grande no país. O país começa a ferver, a verdade é essa, né? Começa a ferver. As mulheres de São Paulo vão às ruas contra o presidente comunista, que é na ideia delas é o João Goulart, né? E elas fazem a grande marcha da família com Deus. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A gente tem o CANDE, Campanha da Mulher pela Democracia. A gente tem a UCF, União Cívica Feminina, as mulheres de São Paulo indo para as ruas contra o presidente. Essas mulheres de São Paulo são esposas dos empresários de São Paulo. Né? Sim, e elas se colocam nas ruas porque é notório, os anos 60, né, é um ano de muita mobilização, né, de gênero, de etnias. Né? A gente tem uma série de mobilizações, né, de defesas, as mulheres estão levantando suas bandeiras. Então em São Paulo as mulheres fazem isso. Cara, o Brasil está com um quadro da seguinte forma: a gente tem corrupção, a gente tem inflação, a gente tem falcatruas, obras superfaturadas e falta de segurança em todos os lugares. Então o que nós precisamos? Arrumar essa casa, sabe? Dar um jeito nisso, sabe? Manter uma ordem nessa bagunça. E quem é que pode acabar com esse caos, com essa bagunça desse momento? Os militares. Então os militares, eles assumem um fardo pesado, que é organizar o Brasil nesse contexto. Bem, galera, isso, lógico, na visão dos militares. Né? Há quem vá muito contra isso, afirmando que os militares aproveitaram dessa instabilidade para tomar o poder à força num golpe militar. Certo? Então, assim foi feito. Retiraram João Goulart e começa o governo dos militares no Brasil. São 5 presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Sim, Castelo Branco de 64 a 67, né? Quando ele sai em 67, de 67 a 69, que fica Arthur da Costa e Silva, que sai por motivos de saúde, entra uma junta governamental com o pessoal do Exército, Marinha Aeronáutica, os generais. E aí faz-se uma eleição e entra Emílio Garrastazu Médici, o pior dos ditadores, né? De 69 a 74, mas também um dos caras do milagre econômico, do avanço econômico brasileiro, PND, primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Depois você tem o Ernesto Geisel, de 74 a 79, que já é uma abertura lenta, gradual e segura. E depois, finalmente, o João Batista de Oliveira Figueiredo, que é a abertura, a saída dos militares do poder e a entrada da redemocratização, né? O Muda Brasil. Tá? Bem, nesse começo, quando Castelo Branco assume, existem 2 tipos de ditadura, né? A linha branda e a linha dura. Qual a diferença da linha branda para a linha dura? A linha branda é branda, a linha dura é dura, né? Não, galera, não é isso. A linha dura é dura e a linha branda também é dura. Ou seja, a linha branda é dura e a linha dura é muito dura. As 2 linhas usam da censura, né, da violência, da repressão. As 2 usam isso.
tá, galera? Tanto a linha branda quanto a linha dura. Só que a linha branda, ela pretende arrumar a casa e passar para os civis. E a linha dura quer governar eternamente, né? A ideia era essa, tá? E o primeiro presidente da República Brasileira da ditadura, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele é da linha branda. Também é conhecido como a galera do Sorbonne, né? Sim. O Costa e Silva já é linha dura, ele enrijece um pouco o governo. E o Médici também é linha dura. O Geisel é linha branda, castelista, né, de Castelo, ou galera da Sorbonne, e o Figueiredo também. Quando começa a administração de Castelo Branco é o presidente colocado através de um golpe. E nós temos que colocar nesse governo provisório ele ser empossado de forma juridicamente legal. E aí que acontecem, galera, nos 4 atos institucionais no governo de Castelo Branco. Quais são esses 4 atos institucionais? Bem, primeiro, o que são atos institucionais, né? Bem, os atos institucionais são decretos criados pela cúpula governamental e direcionados ao povo sem direito de contestação, tá? Isso são atos institucionais. Bem, os 4 primeiros atos são no Castelo Branco. Quais seriam esses 4 primeiros atos? Galera, é interessante que a gente saiba esses atos, tá? Assim, para a prova, é muito interessante. E para a nossa vida, né? Bem, o primeiro ato institucional, o ato AI1, ele empossa o Castelo Branco. Ele dá posse ao Castelo Branco, juridicamente legal. Já começam alguns instrumentos, né, de censura, já não muito violentos, mas começam. Já começam alguns cerceamentos de universidades, tal. Imposta o presidente de linha branda, Castelo Branco, né? O Castelo Branco ele é empossado e logo em seguida ele já começa a mostrar que a linha branda não é tão branda assim, né? Sim, porque o segundo ato, o AI2, ele cria o bipartidarismo, ele dissolve todos os partidos, como o PTB, a UDN inclusive, né, que o Carlos Lacerda era da UDN e apoiou tanto os militares, dissolve a UDN, o PTB, o PDS. PCB eu nem falo nada, porque o PCB é aquele partido vagalume, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Nesse momento, mais que normal ficar na ilegalidade, né? Então, dissolve-se todos os partidos e criam 2 partidos, Arena e MDB, né? O Arena, Aliança da Renovação Nacional, ou Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Pera aí, Fabinho, o MDB é esse MDB de hoje, que passou pelo PMDB e hoje é MDB de novo? Sim, sim, galera, sim, é a base. Então o que acontece? A gente tem Arena e MDB. O Arena é o partido do governo, né? A Aliança Renovadora Nacional é o partido dos militares, é o partido do governo. E o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, é a oposição desse governo. Só que, meus amores, oposição numa ditadura militar? Claro que não, né? É uma oposição, mas uma oposição permitida, cerceada, sabe, controlada. É uma oposição que, na verdade, não é oposição. Mas ela está ali, né? Ela se coloca, ela fala muitas vezes, no começo, quando pôde falar, ela falou, tal. Então, você cria o AI2, que é o bipartidarismo, tá? O AI3 também criado no nosso querido Castelo Branco. O que acontece? O AI3, ele acaba com as eleições diretas. Agora são todas eleições indiretas para estados e municípios, certo? Como é que Fabinho, uma coisa que eu tenho dúvida, né? Como é que funciona essa coisa de eleições indiretas? Não é o povo que está votando. Mas quem é que está votando afinal nesses políticos agora? Estados, municípios? Quem é que está votando agora? Galera, quem vota é um colégio eleitoral. Ou seja, não é o povo que vota mais, e sim os representantes do Arena e do MDB. Na sua composição, o Arena sempre como maioria, tá? Então, o AI3, acabam-se eleições diretas. Agora são todas eleições indiretas pelo colégio eleitoral. O AI4, meus amores, é uma faceta dos militares nossos, né? Os nossos militares foram os mais inteligentes da América Latina. Sim. Enquanto os outros militares não se preocuparam com a opinião pública, não se preocuparam em nada em serem populistas ou tentarem isso, os nossos militares foram extremamente inteligentes. Tanto que quando acaba a ditadura, eles saem pela porta da frente da ditadura militar, né? O Figueiredo ele ainda fala, vocês vão sentir minha falta? Sim, né? Vai ter abertura sim, e quem não gostar, eu prendo. Sim, eles foram bem inteligentes. A Comissão da Verdade nossa foi de 2011. Não tirou ninguém. A Comissão da Verdade da América Latina aconteceu no ato das ditaduras. Quer dizer, então os nossos foram inteligentes.
E o AI-4, galera, é uma faceta que prova a inteligência dos nossos militares, cara. Por quê? O que acontece no AI-4? Se cria uma Assembleia Constituinte para uma Constituição no meio da ditadura militar. A famosa Constituição de 1967, certo? Galera, só que o que tem de estranho nisso? É que a gente está vivendo uma ditadura, cara. A gente está vivendo uma ditadura e mesmo assim os nossos militares promovem uma Assembleia Constituinte. Sabe, eles fazem a coisa certinha. Sabe, dá até a impressão que é democracia isso. Sabe, entendeu? Eles fazem uma Assembleia Constituinte, existe uma votação, existe um projeto, se cria a Constituição de 67. Essa Constituição, ela é outorgada ou promulgada? Outorgada é colocada na marra, promulgada é votada, né? Claro, se estamos numa ditadura, ela foi outorgada, não é isso? Não, galera, ela não foi outorgada. Olha só, cara, como eles são inteligentes. A nossa Constituição Militar de 1967, ela não foi outorgada, mas também não foi totalmente promulgada. Ela foi semi-outorgada, tá? Se fez uma Assembleia Constituinte e tal, mas todos os componentes eram ligados aos militares, entendeu? Então você tem é uma Constituição semi-outorgada, não é outorgada, não é promulgada, é semi-outorgada, beleza? Então a gente tem o AI-4, o Ato Institucional número 4, ainda em Castelo Branco. Castelo Branco sai e entra o Arthur da Costa e Silva. Quando entra Arthur da Costa e Silva, ele é linha dura. Então ele começa a enrijecer o sistema, né? Começa a censura maior violência na rua, repressão. Para toda ação existe uma reação. O que acontece? Costa e Silva fecha o restaurante Calabouço em Botafogo, que é um restaurante que reúne um grande núcleo, né, de estudantes. Uma galera que usa o calabouço como núcleo, né, para debates políticos, inclusive a cabeçada da Uni está lá, tal. E sempre temos os olheiros, né, disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos fugindo, sumindo assim, para nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar para trás, né? Você tem nessa época várias músicas como a do Gilberto Gil, de Chico Buarque de Holanda. Vocês têm filmes interessantíssimos da época da ditadura, como, por exemplo, Lamarca, que é o grande líder da VPR. Você tem Terra em Transe, que é bom também dessa época da ditadura. Você tem Zuzu Ângel, que é muito bom. Você tem 500 contra 1, que é isso, companheiro, que são grandes títulos de filmes que seria interessante para você que está me assistindo dar uma olhadinha nesses filmes. Sabe, são filmes do conteúdo da ditadura. E quem vai fazer o UERJ, a Zuzu Ângel, ela já foi mencionada na UERJ do ano passado. E isso, a ditadura militar é sempre um tópico interessante para quem vai fazer o UERJ. É interessante que vocês peguem isso, tá? Então, AI-4, né, se cria uma Assembleia Constituinte, e o AI-5. Bem, o AI-5 começa assim, né? Fechamento do restaurante Calabouço, a molecada da Uni está lá inflamando. O que acontece? Bem, eles invadem o calabouço. Quando invadem o calabouço, acontece a morte do estudante Edson Luiz. Sim, o garoto morre, né? Começa uma série de mobilizações, no velório dele 30 mil pessoas, a galera vai para as ruas do Rio de Janeiro, passeata dos 100 mil, 1968. Sim, aí a gente faz um link com aquele outro vídeo que a gente fez, de 1968, o ano que não terminou. O mundo todo está fervendo. Aqui no Brasil também, a morte do garoto e a ditadura acabou estimulando uma galera a ir para as ruas e aconteceu a passeata dos 100 mil. Sim, a passeata dos 100 mil acabou estimulando um deputado do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, o Márcio Moreira Alves, a fazer um grande discurso contra a morte do garoto e contra a violência da ditadura. Certo? Beleza. E essa morte, né, do garoto, tal, esse discurso do Márcio Moreira Alves, nesse discurso, ele empolgado, né, tal, ele acabou falando o seguinte: nós temos que boicotar o 7 de setembro. Meus amores, boicotar o 7 de setembro, a gente já falou até no outro vídeo de 68. Caraca, não tem como, né? O 7 de setembro é o dia do desfile, é o dia que os militares apresentam suas armas, sua ordem, né, sua disciplina. Quer dizer, é um grande dia para os militares. E ele promoveu, né, tentou promover isso, boicotar o 7 de setembro. É claro que não deu. O que os militares fizeram? Fecharam o Congresso Nacional, pegaram o Márcio Moreira e decretaram o ato institucional número 5. Ou seja, plenos poderes ao Executivo. Então, o Costa e Silva, ele começa, o AI-5, galera, do Costa e Silva, e não do Médici,
Tá? Bem, aí Costa e Silva começa com esse pior dos atos institucionais, o ato número 5, tá? Que dá todos os plenos poderes ao executivo. Depois disso, o AI-5 ele foi muito utilizado pelo próximo presidente. O Arthur da Costa e Silva teve complicações de saúde, AV6, e saiu. O Médici entra, né? O Congresso é reaberto, né? Pelaquela junta militar, ele é reaberto, acontecem eleições, e nessas eleições o Emílio Garrastazu Médici vence, né, em 69. E quando ele vence, ele faz o pior momento da ditadura militar, né, que é o Brasil do ame ou deixo. Brasil, país que vai para frente. O Médici, ele soube, sabe, usar muito bem o seu momento. Porque em 70 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, tricampeão mundial, né? A seleção, né, do Brasil, brasileiro, o cara que não se entrega nunca. A gente tem Dom e Ravel cantando eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Né? Você tem a Jovem Guarda sendo utilizada pela ditadura, não que a Jovem Guarda fosse conivente com a ditadura, mas a ditadura foi muito inteligente em usar o momento. A Jovem Guarda cantava o amor e a MPB cantava muitas músicas contra a ditadura militar. Então os censores utilizaram bem esse momento, usaram bastante da sua prática da censura. Foi criado o doicode, né? Sim, o local das investigações, da tortura. Sim, foi restaurado o DEOPS, né, de Vargas. Quer dizer, então a gente tem todo um mecanismo. A ditadura militar usa a Operação Bandeirantes, usa o IPAM contra, né, mas também cria o Mobral na sua época, né, a alfabetização de adultos, avança para a Amazônia, tenta proteger o Brasil. Os militares, no governo de Médici, quem ia contra, sim, tinha censura, tinha tortura, tinha exílio, todo mundo aconteceu isso. E dentro do governo de Médici você tem um surto econômico gigantesco. Não é nem um surto, né? É um momento econômico gigantesco, que é até chamado de milagre econômico, que é o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. O Médici, ele, através de obras faraônicas, como a Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Angra 1 e 2, né? Usina hidrelétrica de Itaipu, Tucuruí, projeto de Belo Monte, isso tudo são obras gigantescas que empregaram muita gente com o dinheiro do Estado. Só que o dinheiro do Estado vinha através de financiamentos. Sim, empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. Aí vem uma coisa interessante, meus amores, que normalmente não possui nos livros, né? Que é o acordo, o Pacto de São José. O que é isso? O FMI, para emprestar dinheiro para o Brasil, ele precisava que o Brasil se adequasse às regras do FMI. Ou seja, né, que acontecesse um enxugamento dos seus gastos com o social, saúde pública, educação pública, salários e tal. E também que o Brasil se comprometesse a entrar no Pacto de São José, assinar o Pacto de São José, que era a respeito dos direitos humanos. Mas é meio contraditório, né? O Médici assinou um acordo de direitos humanos em 69? Sim, mas esse acordo foi assinado para quê? Para que o Brasil conseguisse esses empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Coisa que a gente só cumpriu mesmo São José na última Constituição de 88, depois da ditadura. Tá? Então, beleza, o Brasil está crescendo, emprego para todo lado, salário para todo lado, tá uma maravilha só. Só que, meus amores, o que acontece? A vida é uma caixinha de surpresa. O que acontece? 1973, crise mundial do petróleo. O petróleo, né, entra em crise. Por que entra em crise mesmo? Bem, porque acontece um ataque dos palestinos a Israel no dia do Yom Kippur, no perdão judaico. Os judeus, eles não podem reagir, porque no dia do perdão judaico, o que o judeu está fazendo? Perdoando. Então ele não ataca o palestino, não revide contra o palestino, mas eles pedem uma ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam intervindo e fazendo uma ação violenta contra os palestinos. O mundo árabe compra o barulho do islamismo palestino e aumenta o preço do barril do petróleo, porque vai atingir o mundo ocidental onde dói mais. E onde é que dói mais? No bolso. Então eles aumentam o barril do petróleo, gera uma crise de 73, mundial do petróleo, e a grana que estava entrando no Brasil através do FMI é cortada. Acabou o dinheiro, acabou as obras. Acabou as obras, acabaram-se as obras, acabou o milagre econômico. E o Brasil começa num caos, né, econômico. O nosso querido Emílio Garrastazu Médici sai, entra o Ernesto Geisel, já pensando em se livrar dessa batata quente. Aí já começa, né, alguns anistiados começam a entrar, não é anistia geral e restrita, né, mas já começa a entrar. A gente já tem o fim do AI-5, a gente tem a Lei Falcão, né, onde a galera, ela não pode falar, né, mas
ela só mostra sua foto nas campanhas e tal, aquela coisa toda, né? Só que a Lei Falcão é do próximo, é de Figueiredo. Só que a sua implementação já começa a se pensar no Geisel, só é implementada em Figueiredo. Aí a gente tem isso, o Geisel sai e o Figueiredo assume com a postura de acabar com a ditadura. Aí ele intensifica, né? Ele cria de fato a Lei Falcão, ele coloca a anistia geral e restrita, as pessoas podem voltar, começam os perdões, né, tal, dos traidores da pátria, começam a voltar, os músicos, né, o pessoal da MPB começa a voltar, tal, aquela coisa toda. O pessoal da guerrilha, eles não são perdoados porque a maioria estão presos e mortos, como é o caso do Carlos Lamarca, Carlos Marighella, é o pessoal da VPR, o pessoal do MR8, o pessoal da AP, né, esse pessoal já está preso e tal, alguns são libertos, que é o caso da Dilma Rousseff, né, que consegue sua liberdade, né, José Genuíno e outros mais, né, o próprio Gabeira. Então a gente tem uma galera saindo aí, tá, beleza? E a ditadura começa a ter o seu fim. Em 84 a gente tem uma briga, né, uma grande manifestação nas ruas pelo Direta Já, né, a manifestação do queremos votar para presidente, e o Dante de Oliveira tenta criar a sua emenda, Dante de Oliveira que é votado, mas não passa no Congresso. Em 85 a gente não tem eleições diretas para presidente, ainda tem eleições indiretas. Paulo Maluf do Arena contra Tancredo Neves do MDB, tá? Desculpa, agora do PMDB, foi aberto o pluripartidarismo, e o Paulo Maluf, que era do Arena, agora é do PDS, e a gente tem essa questão partidária no finalzinho da ditadura militar, e José Sarney acaba presidente. Como? Tancredo Neves ganha as eleições contra Paulo Maluf, fica doente, morre, vocês vão ver no filme de Tancredo, e o José Sarney começa o processo de redemocratização do Brasil. Tá ok, galera? Bem, falamos um pouco sobre a ditadura militar, sobre os seus principais pontos, né? E continue acompanhando o nosso canal, tá legal, galera? Se gostou, dá um like aí, né? Dá uma ajuda aí, e até a próxima, galera. Forte abraço, fui!